quero trazer, não são coisas, tá? 3. Nossa, o Senhor mudou tudo. Vou trazer 3. Não são coisas, tá? Eu vou estar falando coisas agora porque fugiu a palavra. Mas 3 dicas para que você se atente nesses dias. 3 dicas de êxodo para o seu relacionamento com Deus, para que você não se perca. Se você entender essas 3 dicas, todos os dias você vai lembrar delas. E você vai ter um relacionamento com Deus por inteiro. A primeira dica é ter Jesus no centro da tua vida. Segunda é ter a palavra de Deus no teu coração. A terceira é amar a igreja. São 3 coisas que você precisa fazer todos os dias, lembrar todos os dias. Amar Jesus, amar a palavra e amar a igreja. Essa palavra. Amar a igreja. Eu amo período de ceia, culto de ceia. E antes, com a minha imaturidade, por falta de estudar a palavra, eu dizia que como nós éramos privilegiados em viver no tempo da graça. E hoje, entendendo a palavra, eu penso como é desafiador viver nesse tempo que Deus nos escolheu para estarmos vivendo. No tempo da lei, a pessoa pecava, morria. Pecava contra a lei, era morta. Se ela traísse o marido, era apedrejado os 2. Ou a esposa. Tudo que ia contra a lei, era morto na hora. Só que vindo para hoje, o tempo da graça, só de você pensar, você pecou. Só de você olhar, você pecou. De você colocar o pé onde você não deveria colocar, você pecou. E Deus nos escolheu. E está nos capacitando a todos os dias para viver esse tempo em santidade. Para ter um coração puro nele. E a mente ligada à mente de Cristo. As coisas do céu. Eu quero falar primeiro sobre Jesus e eu vou tentar ministrar rápido. Eu gosto de ministrar parando e eu tenho um pouco de dificuldade de ministrar falando. Você amar Jesus é como um casamento. Eu estava tentando achar algo que eu pudesse associar a nossa vida com Cristo. Queridos, quem não tem maturidade não tem como casar. Só casa quem é maduro. Porque quem é imaturo não renuncia às coisas que pode magoar o cônjuge. Quem é imaturo faz as suas vontades, esquecendo que tem um parceiro. E assim é a nossa caminhada com Cristo, porque nós somos a noiva. Muitas vezes nós nos esquecemos que o noivo vem e Ele quer buscar a noiva santa em vestes brancas. E nós magoamos Cristo. Deixamos de renunciar a coisas que estão nos afastando do amor dEle. Que está nos afastando de Cristo. E se você amar Ele todos os dias, você vai renunciar. Porque quem ama, renuncia. Quem ama seu parceiro, não quer magoá-lo. E por que com Jesus é diferente? Eu separei uma palavra que está lá em Romanos 8:38. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cristo, Ele não se separa de nós, mas muitas vezes nós nos separamos dele, esquecemos de renunciar àquilo que não está de acordo com a palavra. Simplesmente eu não acordei crente e parei de renunciar e deixei de amar a Deus e a Cristo. E os valores, ele está invertido esses dias. Porque muitas vezes eu vejo pessoas deixando de vir à igreja porque não tem gasolina. 2 dias depois a pessoa está na casa dos parentes. Isso é ruim? Não é ruim. Mas é valores invertidos. Ontem, eu acho que eu estava conversando com a minha mãe. E eu falei, mãe, a gente tinha marcado de ir na casa dos meus tios. E eu falei, mãe, eu não vou. Porque eu tenho tanto de gasolina e eu não tenho como colocar gasolina. E eu tenho prioridades. E a minha prioridade é a igreja. A minha prioridade é estar em comunhão. A minha prioridade é o meu amor. A minha prioridade é estar em casa com Ele. Essa é a minha prioridade. E muitas vezes eu vejo a gente deixando para trás as prioridades, tomando escolhas erradas e tendo resultados catastróficos por escolha e falta de posicionamento. Ame Jesus, querido. Ame Jesus. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Coloque Ele no centro do teu coração, porque todas as suas falhas Ele está perdoando, Ele já perdoou. Todas as suas mazelas, todas as suas queixas, todas as suas dificuldades muitas vezes de se relacionar com Ele. Queridos, o Senhor, Ele não quer palavras bonitas, Ele quer palavras. Muitas vezes Ele quer silêncio, mas Ele quer o tempo com Ele. A palavra, ela fala pra gente assim, ó, quando você for orar, abra a porta do teu quarto, ora no teu quarto em secreto, fecha a porta em secreto, é intimidade. É intimidade que o Senhor, Ele quer conosco. Ele quer filhos que entendam isso. O Senhor, Ele quer intimidade. E Ele tem nos despertado a intimidade. Ele tem me despertado a intimidade. Quando eu acordei à noite, depois de um sonho, o Senhor falou, desperta a igreja que dorme. Desperta. Não é tempo mais de dormir. O diabo, ele vai ceifar vidas. Enquanto em vez de eu estar com meus joelhos dobrados orando, eu estou dormindo. Talvez porque eu fiquei muito tempo assistindo Netflix. Talvez porque eu fiquei muito tempo que eu estava na casa de um amigo. Nesses dias eu vejo tanta gente reclamando de tantas coisas, mas não ora. Não ora. É mais fácil reclamar. Teve uma época que eu e o Flávio tinha uma moto. Olha, o Senhor, Ele queria nos provar nessa moto. E nós fomos muito reprovados por muito tempo. Eu nunca tive hábito de murmurar, mas o Flávio, ele tinha um hábito gigantesco de murmurar. Gigantesco. E quanto mais ele murmurava, uma vez ele levava a moto, outra vez era a moto que levava ele. Quanto mais ele murmurava, mais ele levava a moto. Era mais ele que carregava ela do que ela que carregava ele. E eu falava, pare de murmurar. Aprenda. Aprenda
Que a murmuração não te leva a lugar nenhum. Ore. Se posicione. Jesus ele quer nos levar para um lugar íntimo, um lugar secreto, um lugar de intimidade. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. A segunda coisa é a palavra. Eu vejo diversas pessoas, e hoje eu peguei uma pessoa falando para mim assim: eu não conheço muito bem da palavra. Não conhece porque não quer. Não conhece porque não quer. Porque a palavra está aqui, acessível. A palavra está aqui. Não conhece porque não quer. Aí tem pessoas, eu vejo diversas pessoas que não fizeram teologia, não fizeram escatologia e conhecem muito bem da palavra. Tem muitas pessoas que não fizeram nada e conhecem muito bem da palavra. Porque a palavra ela está acessível. E eu vejo diversas pessoas colocando barreira para conhecer Jesus. Você não vai conhecer Jesus. Queridos, oração é intimidade, conhecimento é palavra. Uma vez eu ouvi uma senhora falando assim: ó, não pode comer isso. A Bíblia fala que não pode comer isso. Vocês estão pecando. Não pode. A mulher não sabe nem ler. Nada contra, porque tem muita gente que não sabe ler, mas busca o conhecimento. Mas ela ouviu dizer. Ela ouviu dizer. Ela nem ouviu a Bíblia, ela ouviu dizer. Outras pessoas falaram. E quantas vezes nós estamos vivendo de ouvir dizer? Quantas vezes nós estamos falando coisas que nós ouvimos, não coisas que nós buscamos, que nós examinamos, que nós conhecemos? Por que tem muita gente caindo por falta de conhecimento? Porque a palavra ela nos liberta. E eu falei outra vez quando eu ministrei, a pessoa ela não cai de uma vez, ela vai caindo. É um site que ela acessa, ela vai caindo, ela vai se afastando da igreja, ela se afasta dos irmãos. O Senhor ele tem nos despertado nesses dias, não é mais tempo. E ultimamente eu até fico receosa de ministrar, porque as palavras que o Senhor tem me dado é desperta. Acho que o Senhor está me despertando muito esses dias. Tem me despertado. Porque antes de falar para vocês, a palavra bate em mim primeiro. E realmente eu precisava ser despertada esses dias. Muito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Fala lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das justas medulas, e apita para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Querido, é a palavra que nos desperta. Uma vez o Flávio falou algo, não sei se foi o Flávio, se foi eu, enfim. Uma vez o Flávio falou algo que é muito fácil, querido, eu ir à igreja. Sabe por quê? Porque a gente precisa estar lá orando para que Deus nos dê uma palavra e passe para a igreja. Mas o que adianta eu chegar em casa e eu não examinar se realmente o que o pregador falou estava certo? Não confie a sua salvação na mão de qualquer pessoa, na verdade não confie de ninguém. Examine as escrituras todas as vezes. Depois que eu tive o sonho, eu fui ministrada sobre uma árvore. Uma árvore linda. Na frente de uma igreja. Na frente de uma igreja que eu acho referencial para mim, de uma pastora. A árvore era linda. Tinha muitas folhas. Aparentemente tinha vida. Um certo dia a árvore caiu.
Certo dia, não, foi essa semana. E ela rachou ao meio. E estava oca. Ela só tinha aparência que tinha vida, mas ela era oca. Ela não tinha nada para oferecer dentro dela. E logo me fez lembrar da parábola da figueira. Que Jesus, ele precisava do figo para se alimentar naquele momento. E de longe, ele viu uma figueira linda que aparentava ter frutos. Quando ele chegou perto, não tinha. Não tinha frutos. Isso foi uma facada no meu coração. Quantas árvores a gente está vendo que parece que tem vida dentro dela. Ela até tem folhas. Ela até tem aparência de que é. Ela até tem aparência de que alimenta pessoas. Mas ela está oca. Ela não tem nada para oferecer. Só folhas. Só aparência. O Senhor Jesus, ele não tem problema com quem não tem frutos. Mas com quem tem aparência de que tem e não tem, ele tem muito problema. O Senhor não tem problema com pecadores, ele sentava e comia com eles. Mas com quem tem aparência de que é e não é, ele tem problema. Porque o Senhor não tem problema com os pecadores, eu costumo falar isso direto, ele tem problema com gente enganadora. Que diz que é e não é. Que não carrega dentro dela uma palavra viva. Uma palavra eficaz. Está carregando uma... Querido, se você não é a palavra de Deus viva, se essa palavra ela não está dentro de você, você carrega uma letra morta. Você até carrega algo que você ouviu dizer, mas que você nunca estudou, que você nunca buscou em Deus para que Ele te mostrasse. Nós não podemos ser árvores cheias de folha que não dá frutos. E por muito tempo eu ouvi que fruto eram pessoas. Eu ouvi, olha como aquela célula está dando frutos. Olha como aquela igreja está dando frutos. Mas querido, a palavra é clara. Frutos do Espírito. Frutos do Espírito. E só tem fruto do Espírito quem examina a palavra e busca Ele todos os dias, porque não é fácil. Não é fácil ter domínio próprio. Eu amar mesmo quando eu quero amaldiçoar. Eu ter alegria diante da turbulência, diante do vento forte. Não é fácil. Mas se eu tenho a palavra em mim, ela me fortifica. Ela me relembra todos os dias, eu preciso do domínio. Eu preciso de frutos do Espírito em mim. Eu preciso de amabilidade. Senhor, eu preciso da paz que excede todo entendimento. Eu preciso. Não dá mais para eu ser mais um. Eu preciso ser a diferença diante da multidão. Faça a diferença diante dessa multidão que tem carregado a palavra e não tem vivido. Que tem sido folhas, mas não tem frutos. Que tem aparência de vida, mas é oca. Atenta-se, porque o diabo vai calar muita gente esses dias. E se você tiver a palavra cravada no teu coração, você vai entender todo o contra-ataque do diabo. Você vai entender que tudo isso que nós estamos vivendo, queridos, a parte mais difícil
que eu estou achando. Nesses dias, sobre ser igreja é a parte espiritual. Queridos, o diabo ele quer matar essa juventude. Deus tem levantado Davis por trás das malhadas. Sabe, pessoas que foram escondidas nesses dias. Pessoas que foram escondidas por detrás das malhadas, não era nem as brancas. Pessoas que foram desenganadas, falar isso aqui não presta, vai para as malhadas. Deus tem levantado os Davis deles, aqueles que ouvem a voz e que é segundo o coração de Deus. Aqueles que entendem o chamado, aqueles que não estão apáticos ao que está acontecendo nesses dias. E não é só aqui, são dias difíceis, até dentro das nossas casas. Querido, se você está caminhando com Deus e não está batendo de frente com o diabo, tome cuidado, porque você pode estar caminhando na mesma direção que ele. A caminhada cristã é bater de frente mesmo, mas é ter armas de guerra, é ter palavra. É ter palavra. A terceira, igreja. Queridos, nós tivemos uma experiência de 12 anos, 11 anos, 10 anos, não lembro ao certo, que nós vivemos numa igreja. Servimos nessa igreja. Nós servimos ativamente. Por quase todo esse tempo, o Flávio serviu mais, que ele veio da Assembleia. Opa, veio de outra. Desculpa. E o Flávio, ele já vinha num tempo que ele falava assim, ó, já deu nosso tempo aqui. Deu nosso tempo aqui. Deu nosso tempo. E eu falava para ele, calma, que Deus não falou comigo ainda. Nós somos um, então o que você ouviu, eu vou ouvir também. O que Deus falou com você, Ele vai falar comigo também. Porque Deus, Ele não vai trazer desordem para nós dois, se nós estiver caminhando na mesma direção. E aí, chegou um dia que eu fui num culto, que foi o último culto, onde eu chorei muito, mas eu sabia que era o tempo, estava fechando esse ciclo. E Deus nos levou para 3 anos escondidos. 3 anos onde ninguém ouvia falar de nós, onde nós perdemos amigos. A gente até ajudava um pastor ali a fazer um louvor, mas ninguém nos via. 3 anos de casulo. Para pessoas que viviam diretamente, nós liderávamos o jovens, depois a gente liderava os jovens, liderava o louvor, depois paramos de liderar os jovens, e sempre foi assim, fazendo alguma coisa, e Deus nos levou para 3 anos, e eu vejo diversas pessoas nesses dias, que não conseguem esperar, o tempo de casulo, o tempo do secreto, o tempo onde Deus te esconde, para forjar o teu caráter. O tempo onde Deus te esconde para te amadurecer. O tempo onde você perde amigo, porque a maturidade é um lugar solitário. Muita gente não entende o que você está tendo. Muita gente não entende a maturidade e aí se afasta, porque Deus está te dando maturidade, está derramando maturidade sobre você. E as pessoas elas vão se afastando porque elas não têm a maturidade que Deus está colocando sobre a tua vida. E nós entramos em guerra. Queremos pular processos, mas como eu falei, com Cristo ninguém pula processo. Então valorize os pequenos começos, valorize o tempo de casulo, valorize. Valorize o tempo que Deus está te escondendo.
Tem muita gente que foi ferida pela igreja. E o Senhor está nos chamando para amar a igreja. Muitas pessoas foram feridas até por nós mesmos. E Deus nos chamando para amar a igreja. Porque Jesus, Ele veio pela igreja. Jesus, Ele veio por aquele que eu e você muitas vezes estamos isolando. Que muitas vezes eu e você falamos mal, não entendendo o sacrifício de Jesus na cruz por essas pessoas. E eu não estou dizendo dessa igreja, estou falando da igreja universal. Da igreja universal. Igreja. Do corpo de Cristo. Não de paredes. Tem muitas pessoas que querem esconder aquilo que Deus está. Por arrogância. Por não entender que quem faz é Deus. Por não entender que Ele ama quem Ele quer amar. Que Ele sara e salva quem Ele quer salvar. Que Ele usa quem Ele quer usar. E olha só que interessante, falando sobre Davi. Davi era uma pessoa improvável. Que até o profeta Samuel, olhando para os irmãos dele, todos, falar, com certeza é esse que vai assumir o reinado. Queridos, nós não sabemos quem são as pessoas que Deus tem chamado nesses dias para as nações, para os bairros, para as cadeias. Hebreus 10, 24 diz assim: e considerando uns aos outros, para nos estimular-os ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vos se aproxima daquele dia. Queridos, ame a igreja. Ame Jesus em primeiro lugar. Amando Jesus, você vai querer conhecê-lo todos os dias. Você vai amar a palavra. É impossível a pessoa que caminha com Jesus não amar o próximo. É impossível você caminhar com Jesus e ficar amaldiçoando pessoas. Caminhar com Jesus e não perdoar. É difícil, mas faz força. Quando você for falar de alguém, olhe para Cristo. E você vai ver o quão miserável você é. Eu olho, quando eu quero falar de algo, eu olho para Jesus e falo: Senhor, como eu preciso ser perdoada todos os dias. Como eu preciso do teu amor em mim. E aí eu paro de olhar para o outro. Porque olhando para Jesus, eu olho para mim mesmo. Eu vejo o quanto eu preciso melhorar. O quanto eu preciso ser refeita todos os dias, ser quebrada. Muitas vezes. O quanto eu sou teimosa. O quanto eu tenho ouvido vozes que Deus não tem mandado eu ouvir. Eu vejo diversas pessoas falando assim: ó, Deus mandou eu fazer isso. Deus me deu uma porta de emprego. E a pessoa vai e quebra a cara. Será que foi Deus mesmo?
Queridos, não negocie. Não negocie essas coisas. Não negocie Jesus. Renuncie. Renuncie tudo o que for necessário renunciar pelo amor a Cristo. Porque Ele te amou primeiro. Não é você que está amando, não sou eu que estou amando. Ele me amou primeiro. Se entregando pelos meus pecados que eu cometo até hoje. Que muitas vezes eu tenho dificuldade de me santificar. De olhar para mim e ver o quanto eu preciso melhorar. O quanto eu preciso sair e abençoar pessoas. Não amaldiçoar. Querido, se você tiver todas se você estiver fazendo e amando Jesus, a palavra e a igreja, eu digo corpo, pessoas, você vai ter uma vida de êxito com Cristo, porque Ele veio por amor. Uma pessoa que fica 1 minuto com Cristo, ela já é transformada. Se tem características na sua vida ainda que Cristo precisa mudar, peça hoje. Se você precisa ser curada de coisas que a igreja fez a você, peça hoje. Porque eu sei que tem pessoas aqui que foi muito malhado, que foi muito ferido pela igreja. Mas hoje é tempo de cura. E é tempo de você amar os outros. Talvez até aquele que te feriu. Talvez não, até aquele que te feriu. Melhor dizendo, corrigindo. Porque Deus é desses. Deus é desses. O que você não quer fazer, provavelmente Deus está te despertando para fazer. Porque a nossa carne, ela sempre vai contra aquilo que o Espírito quer. É uma luta constante todos os dias. Então seja curado. Para de viver de amargura. Seja curado. Coloque Jesus no centro, que Ele vai trazer cura a feridas que você nem lembra, mas que foi feita pela igreja. Porque a maior desculpa das pessoas nesses dias é que não vai à igreja porque pessoas os feriu. Porque pessoas tiraram tudo deles. É uma desculpa. Porém, Deus quer usar a minha vida e a tua vida para ir atrás dessas pessoas. E ferido, ele fere, ele não ama. É impossível eu amar alguém se eu estiver ferida. Eu preciso me curar em Cristo. Eu até estava conversando essa semana, e aqui na igreja faltam algumas lideranças para algumas coisas. Mas, queridos, a liderança ferida, ela é pior do que a ausência da liderança. Porque a liderança ferida, ela magoa. A liderança ferida, ela mata muitas vezes. Ela duvida do que Deus está fazendo. Queridos, nós somos amigos do noivo. E nós temos que entender que nós somos líderes sim. Mas tem coisas que Deus vai usar a pessoa que está além do que eu faço. Muitas vezes. E eu tenho que ter maturidade em Cristo para entender que cada um tem o teu lugar. Que eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Que eu tenho que estar no lugar onde Deus me chamou para estar. Porque talvez... Eu ministrei na semana passada falando sobre isso.
Como é difícil você ver pessoas que chegou a lugar que ela não estava com maturidade ainda para estar. Ela envergonha Cristo, envergonha a igreja, envergonha o corpo. Então nós temos que ter essa sensibilidade e buscar em Deus, e buscar em Jesus Cristo, e buscar na palavra, e amar o corpo, independente da minha vontade, independente se em casa o corpo é Satanás, na igreja é santo. Independente, eu tenho que amar. E como que eu mostro, queridos, um prédio torto, um prédio reto, ele denuncia o torto. Denuncia. O problema é que nesses dias a gente tem reclamado demais e fazendo menos. Desculpa. A gente tem reclamado muito de coisas que acontecem dentro da igreja fazendo errado. Faça o certo. Esteja disposto a percorrer um caminho mesmo que ninguém esteja percorrendo por ser certo. Dentro da tua casa, dentro da igreja, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade. Você precisa andar na contramão do mundo. E de boa parte de evangélicos. Porque eu tenho visto muitos evangélicos aí amaldiçoando pessoas. E Jesus não chamou para isso. Queridos, uma coisa que pode doer. Em mim até. Mas que eu faço força é para amar. Porque foi para isso que Deus nos chamou. O amor, ele vai denunciar aquele que não perdoa. O amor, ele vai denunciar aquele que está fazendo o errado. O amor, ele vai exceder todo o entendimento. O amor de Cristo em nós. Eu escrevi um montão de coisa, mas não dá tempo. Entenda isso. Ame Jesus, ame a palavra e ame o corpo. Porque hoje nós vamos ceiar. E Jesus, Ele se entregou por esse corpo aqui. Ele se entregou por outra igreja que é corpo também. Pela outra que é corpo também. Queridos, não fale mal de igreja, não. Nenhuma. Não fale mal. Quando nós batemos o pé, nós estamos caminhando. Porque nós machucamos o dedinho, nós protegemos ele. Porque entendemos que faz parte do corpo e magoa. E eu tenho visto muitas pessoas expondo o corpo ferido, expondo o membro que caiu, expondo o membro que precisa de maturidade nesses dias. Não exponha ninguém, ame. Não fale mal de pastores, não fale mal de igrejas, ame. Se você não quer, não fale então, pelo menos. Se você não quer dizer eu amo, não fale mal. Ei, proteja o corpo. O corpo, ele é independente de placa. Jesus, ele não vai vir por uma placa, ele vai vir por o corpo. E esse corpo está aqui. Aqui tem umas 6 igrejas. E Jesus vai vir por todo esse povo. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé, igreja. Amém?